E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu vou levantar 5 pontos que todo investidor deve analisar numa empresa antes de entrar nela. Lembrando que não vai ser nenhuma recomendação nem de compra nem de venda de nenhum tipo de ativo, é apenas um vídeo de interesse informacional e educativo. E nesse vídeo, baseado na minha experiência, eu vou trazer 5 pontos de análise que podem te ajudar a se salvar comprando ações. Lembrando que todas as ações estão sujeitas a muita queda. Algumas vão cair mais, outras menos, e muitas vezes por influência da taxa de juros. Ou seja, se a taxa de juros está subindo, as ações consequentemente acabam caindo bastante, não importando se são empresas boas ou ruins. Só que no meio de todas essas quedas, vão existir empresas que vão falir ou fechar capital no meio do caminho. E é justamente por isso que eu quero trazer esse vídeo. Alertas sobre o que você deve analisar para evitar esse tipo de risco de perder tudo numa ação. Porque se você investir em empresas boas e seguir comprando mesmo com quedas consecutivas, em algum momento vai ter a retomada dessas ações e você terá ganhos. Agora, se você tiver entrado em papéis furados, você não vai ter essa retomada mesmo que a economia volte. Então, nesse vídeo eu vou trazer 5 pontos de análise que são importantes para você escapar desse tipo de enrascada. O primeiro ponto é analisar quem são os controladores e quem tem maior posição acionária nas empresas. Ou seja, analisar quem faz parte do conselho e a equipe que está por trás da empresa é muito importante, principalmente analisando suas posições acionárias, ou seja, se eles estão com a pele em risco e estão envolvidos de fato com a empresa com posições relevantes no controle. Pessoas que já têm um histórico de sucesso e que tomam decisões racionais na hora de colocar o capital na empresa. Então, se você analisar isso antes, você evita muitos problemas como fechamento de capital, por exemplo, ou situações onde eles acabam prejudicando o acionista. Se a empresa tem muitos executivos que não têm nem sequer participação societária na empresa, eles não estão nem um pouco preocupados com o retorno do acionista e apenas com o retorno do próprio bolso. Ou seja, eles não estão nem aí se os acionistas vão ganhar ou não dinheiro, ou se a empresa vai ir bem ou mal. Portanto, esse tipo de empresa geralmente gera muitos problemas, principalmente em momentos de crise, onde elas acabam ficando para trás e nunca mais retornando aos preços antigos. Um exemplo disso, por exemplo, é a Oi, que a gente vive vendo, trocando de presidência, o pessoal sempre mudando e ninguém tem posição acionária na empresa. A gente vê que a maioria dos acionistas da empresa são pessoas físicas que estão presos no ativo, perdendo dinheiro já faz um bom tempo. Portanto, a maioria dos acionistas foram lesados devido à falta de análise. Então, além dos resultados ruins da empresa, também foi percebido que a posição das pessoas que controlam a empresa são irrelevantes, ou seja, elas não estão com a pele em risco e não estão correndo os mesmos riscos que os acionistas estão correndo. Segundo ponto é analisar a capacidade da empresa de gerar caixa, ou seja, a empresa pode estar até passando por momentos de prejuízo, mas a operação da empresa gera retornos, ou seja, ela tem ROI positivo, tem resultados positivos, EBITDA positivo, só que apesar da linha final, digamos assim, não vir com lucros em alguns trimestres, isso faz parte do jogo. Às vezes isso vai acontecer, mas mesmo assim a empresa segue crescendo e segue evoluindo, tomando decisões racionais de investimento e trazendo bom retorno com relação ao capital que é investido. Portanto, por mais que os números da empresa não estejam perfeitos, a gente vê que ela está gerando resultados. E se ela tem uma dívida, por mais que seja uma dívida um pouco alta, ela consegue honrar os pagamentos da dívida. Então, é muito interessante a gente analisar esses números, porque existem momentos onde existem empresas que vão dar resultados consequentemente negativos. A gente vê diversas empresas com EBITDA negativo e resultados completamente negativos, que mesmo assim o pessoal segue investindo. Parece até que as pessoas não sabem nem sequer analisar os fundamentos da empresa. Seguem investindo
simplesmente digitam o ticker e saem comprando sem saber os resultados da empresa, se ela está gerando resultados interessantes, distribuindo dividendos. Existem pessoas que nem sequer analisam o mínimo para entrar em uma empresa. Portanto, muito cuidado ao entrar nesse tipo de empresa, pois a tendência é que ela fique empacada durante muito tempo ou, quem sabe, acabe fechando capital e deixando você chupando no dedo. Outro tipo de empresa que pode gerar problemas são aquelas empresas muito novas da Bolsa de Valores que ninguém conhece, ou seja, IPOs recém-lançados. Os IPOs de empresas que são novas, que ninguém conhece, que ninguém sabe o histórico da empresa direito, quem são os controladores, enfim, empresas muito novas no mercado acabam gerando problemas. A gente vê diversas empresas que entraram muito rápido e também saíram muito rápido da bolsa. Diversos IPOs entram simplesmente para captar dinheiro para a empresa e depois fogem para as colinas. Quando a situação fica difícil, o preço cai, eles recompram as ações através de um OPA, fechando o capital, ou acabam falindo pelo caminho. Então, a gente vê que existem diversas empresas que entram na bolsa como aventureiras, ou seja, só para tirar o dinheiro do acionista, não estando nem um pouco preocupadas se vão gerar resultados para os investidores. Na verdade, eles usam os investidores para enganá-los e entrar na bolsa de valores com valuations extremamente esticados. Depois que elas entram em valuation esticado, elas simplesmente esquecem a empresa e pulam fora da bolsa. Portanto, muito cuidado com esse tipo de empresa muito nova, que não tem nenhum tipo de histórico e com promessas mirabolantes que não podem nem sequer serem executadas. Quando as promessas são extremamente exageradas e as coisas parecem boas demais para ser verdade, abra os olhos e analise os resultados da empresa. Muitas empresas fazem uma propaganda excelente, estão na mídia, fazem toda uma propaganda muito boa de marketing, mas quando a gente vê os números da empresa, todos os números são negativos e dão prejuízos consecutivos. Algumas empresas no meio desse caminho podem estar queimando caixa para gerar lucro no futuro, mas a maioria delas é furada, pode ter certeza. Outro tipo de análise para você ficar longe desse tipo de empresa são aquelas empresas que fazem o tempo todo promessas que no próximo trimestre as coisas serão melhores e sempre usam como desculpa fatores macroeconômicos. Então, obviamente, em momentos macroeconômicos muito ruins, como agora, todos os ativos despencam de preço e muitas empresas acabam indo mal. Só que existem momentos onde tudo está normal, o cenário está tranquilo e mesmo assim essas empresas dão desculpa falando que elas estão indo mal por causa da macroeconomia, por causa do dólar, enfim, dando sempre desculpas por não estarem trazendo resultados e sempre omitindo números mais negativos e mostrando apenas os resultados positivos, meio que querendo enganar ou camuflar os seus resultados para os investidores. Esse tipo de empresa meio duvidosa, é melhor você ficar longe, porque ela sempre vai estar enrolando o investidor, sempre alongando os resultados positivos para o futuro. Então agora não foi bom, mas no próximo vai ser. Aí chega o próximo, continua ruim, mas no próximo vai ser bom. E vai seguindo e ela nunca melhora. A gente vê várias empresas assim, em situações complicadas, onde elas vão piorando dia após dia e ninguém mostra nenhum tipo de sinal positivo. Esse tipo de empresa costuma ser furada, é melhor você ficar de fora, porque as empresas de fato que trazem resultados muitas vezes não falam nada e não fazem promessas, elas simplesmente entregam. Então, quando você menos esperar, vai vir resultados muito positivos, boas distribuições de dividendo, enfim, boas empresas fazem isso. E o quinto ponto é empresas exageradamente alavancadas. Então é normal algumas empresas estarem alavancadas, às vezes até algumas geram boas oportunidades, às vezes a Selic cai, juros caem e essas empresas sobem bastante. Só que geralmente empresas exageradamente alavancadas acabam se prejudicando porque podem ter o risco de ter uma recuperação judicial, uma coisa nesse sentido, por não honrarem as suas dívidas. Ainda mais num cenário de juros altos, um cenário mais contracionista. A situação fica muito complicada para essas empresas e às vezes elas não têm nem sequer tubos de oxigênio para sobreviver no meio desse cenário muito difícil. Portanto, cuidado com empresas exageradamente alavancadas, a menos que seja uma empresa que historicamente se alavanca e consegue resolver e gera caixa suficiente para resolver a situação. Agora, se é uma empresa que gera pouquíssimos resultados,
o seu caixa é mínimo e a dívida é gigantesca, é melhor você cuidar desse tipo de empresa, porque a tendência é que mesmo numa situação de recuperação econômica, ela não consiga resolver as suas dívidas, ou seja, mesmo com juros às vezes até caindo e o cenário econômico melhorando, essas empresas não têm mais capacidade de honrar as suas dívidas. Muitas acabam ficando pelo caminho, se a gente ver historicamente, diversas empresas ficaram nessa situação na Bolsa de Valores empacadas, entrando em recuperação judicial e ficando pelo caminho. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do nosso canal.